inigualável, intransponível. És imutável. Jesus, tu és o meu amigo, o meu melhor amigo. Teu nome é o meu perfume, teu nome é o meu perfume, Jesus. Teu nome é o meu perfume, Jesus. Teu nome é o meu perfume. Maravilha, boa tarde, paz seja com todos. Sejam bem-vindos mais uma vez no programa Encontro com a Palavra. Hoje nós estamos aqui. Ontem, infelizmente, houve um contratempo, nós não conseguimos estar presentes ao meio-dia, mas hoje, graças a Deus, nós organizamos tudo pela manhã. Estamos aqui juntos mais uma vez, graças a Deus, no programa Encontro com a Palavra. Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, Rua Paralela à Garagem São Francisco. Você passou o trevo da BR-040, primeiro à sua esquerda você entra, o fluxo é uma mão única e rapidinho você chega lá. E hoje, 7h30 da noite, presencial e também online, nós estaremos ministrando uma palavra de Deus para o seu coração e orando por você e por sua família, no nome de Jesus, tá bom? Se Deus quiser, nós vamos estar lá juntos, nós, os pastores, orando por você e por sua família. E domingo agora, se Deus quiser, às 9 horas da manhã e também às 6h30 da tarde, presencial e online, nós estaremos ministrando a ceia do fortalecimento, pedindo a Deus que venha te fortalecer, te abençoar, te ajudar nesse período que a gente está atravessando, meio que incerto de muitas coisas. Então a gente tem que estar muito bem preparado para tudo, e a ceia do fortalecimento também é um preparo, né? Não só para nos fortalecer no Senhor, mas também para nos preparar para aquilo que o Senhor deseja fazer para nós no nome de Jesus. Amém? E hoje nós estamos no 18º, né? 18º dia do nosso dia de jejum. E hoje, sexta-feira, nós estamos no 19º dia, né? Amanhã é o 20º e domingo, né? É o 21º dia. E nós acho que nós estamos meio atrasados, né? Mas nós vamos dar um jeitinho para poder nós terminarmos com o cronograma. E se não der, nós conseguimos, vamos conseguir no nome de Jesus. Se não der, a gente dá um jeitinho e maravilha. O importante não é correr para cumprir. Às vezes temos um cronograma, mas o importante é nós desfrutarmos daquilo que a palavra de Deus tem falado no nosso coração. E eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração ontem sobre a vida do Eutílico, né, que procurou um lugar inadequado para poder participar de uma reunião onde Paulo estava ministrando, e ali foi muito bacana aquilo que Deus falou no nosso coração. Volta lá no YouTube, você vai ver a palavra de ontem, faz um comentário se você gostou ou não, deixa um likezinho lá. Se você não tem inscrição, faz inscrição, você vai estar nos abençoando para poder fazermos a nossa transmissão online. E hoje nós vamos, graças a Deus, começaremos a usar um programa, né, que vai nos ajudar bastante, mas muito mesmo, em nossas transmissões. Vai ser muito bacana, em nome de Jesus, tá bom? Vai ser muito legal, em nome de Jesus, ok? Vai ser muito bacana. E hoje nós vamos ler o livro de Atos, no capítulo 21, né? Continuando
a leitura de ontem, né? E no livro de Atos, capítulo 21, diz assim: depois de nos separarmos dele, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali a Pátara, aliás. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria, desembarcamos me desculpem. Depois, vamos voltar no versículo 3. Depois de avistarmos Chipre, seguimos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali, na praia, nós ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos, né? Ou seja, parou, desembarcou, aportamos, que era um navio, não, aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando, partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos cercaram com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você assim ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidassem seus filhos, nem viviam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Então estão conosco 4 homens que fizeram voto. Participe com estes homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então, todos saberão que não é verdade o que você fala, o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles.
Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns dos judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade de com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada. E juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correram para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguiram saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele, acaba com ele. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de importância da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido a permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Maravilha, né? Então você vê, bacana, né? Você vê um camarada muito capacitado, muito bem preparado para poder falar no meio de todo mundo e com muitas línguas. Paulo falava 7 idiomas. Então ele era um poliglota, ele era um camarada muito bem estruturado, desculpa a expressão. Era uma pessoa muito bem estruturada, muito bem preparada, muito bem para aquilo que Deus havia escolhido ele para ser, né? Ele estaria enfrentando muitos problemas, estaria diante de muitas pessoas e muitos povos, e ele precisava de ser alguém preparado para falar, como ele falou, em sua defesa e também para falar de Jesus para aquelas pessoas. Mas se eu fosse tirar alguma coisa do capítulo 21 desse versículo, né, que nós compartilhamos com os irmãos, primeiro nós tiramos o que Paulo falou, que ele está pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém ou em outro lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou só apenas preparado para ser amarrado, para ser açoitado, para apanhar, para ser castigado, como nós vimos aqui nessa parte dessa cidade, onde as pessoas estavam extremamente enfurecidas, extremamente violentas contra ele, ao ponto de ele não conseguir subir as escadas, aonde os soldados tiveram que dar uma mãozinha, dar um apoio a ele, por tanto foi a violência que lhe tirou a força, que lhe tirou a força até de caminhar. Então Paulo ele faz uma declaração muito bacana. Eu não estou apenas preparado para ser amarrado, mas também para morrer em nome do Senhor Jesus. É uma declaração muito forte. E não é uma declaração muito forte porque iria enfrentar com isso a morte, como enfrentou, mas é uma declaração forte da convicção de que o que estava fazendo era certo.
a convicção da sua fé, a convicção de que realmente acreditava e confiava em Jesus, a convicção de não só apenas expressar, porque ele não só expressava com os seus lábios, com as suas palavras, mas ele também vivia momentos onde estava amarrado e ameaçado de morte. Como nós começamos a ler ontem e antes de ontem, falamos que ele passava por ameaças de morte. Então ele não só falava, mas ele vivia aquilo que ele estava anunciando. Eu estou pronto para ser amarrado, eu estou pronto para enfrentar a morte. E enfrentar a morte não é uma expressão dura, fria ou forte por enfrentar a morte, porque todos nós um dia a enfrentaremos. Nós enfrentaremos, às vezes, na vida de um amigo, na vida de alguém, de um conhecido, na vida de um parente, que o sangue de Jesus tenha poder e nos cubra, mas nós enfrentaremos a morte, ou às vezes nós mesmos, nós vamos ter que enfrentar. Mas não é esse enfrentamento que ele demonstra ao falar, não é o enfrentamento da morte que ele põe na sua palavra, mas é a força da convicção, o quanto ele mostra ser convicto àquilo que ele estava fazendo, a quem ele estava pregando, em quem ele acreditava. Ele é uma expressão convicta, não de que vai enfrentar a morte apenas, como nós falamos, sem querer ser repetitivo, mas ele é uma expressão de convicção, de que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei em quem eu acredito, eu sei o quem eu estou pregando, eu sei o que está no meu coração. Uma certeza muito grande, que causa até uma estranheza quando nós lemos assim: poxa, esse homem é um camarada muito frio, esse homem não tem amor à própria vida, esse homem não ama a si mesmo, pelo contrário, não era demonstração de amor ou de falta de amor em relação à sua vida, mas era uma demonstração de amor a quem havia salvado a vida dele, quem havia lhe encontrado no caminho, como nós lemos no capítulo 9. É a convicção de que realmente ele teve um encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Você é convicto da sua fé? Ou você brinca com a sua fé? Será que você é convicto de que você pode um dia ser amarrado e até mesmo morrer por causa de Jesus? Você é convicto de que o próprio livro de Romanos, Paulo diz no capítulo 8, somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias? Será que você não teve essa concepção? Às vezes a gente fala assim: eu morro, mas às vezes nós falamos que eu morro por amor a Jesus da boca para fora. Será que nós realmente pagaríamos com a nossa vida o que Jesus fez por nós? Eu acho que nem era pagar, porque nós nunca vamos pagar nada a Jesus. Mas será que nós temos essa convicção em nós? Será que você é convicto da sua salvação? Será que você não passou pelas águas só por passar? Será que você passou pelas águas apenas... eu passei para poder resolver um problema? Ou passou pelas águas para poder viver uma vida cristã, de temor a Deus, de temor às coisas do Senhor? É uma expressão violenta. Eu queria trazer isso à tona, nesse momento, para nós nos questionarmos. Porque as pessoas, às vezes, elas abandonam a fé por falta de uma convicção. Elas abandonam estruturas e vão para outras estruturas por falta de convicção. Será que você está convicto de que se Jesus voltar você vai para o céu? Você está convicto de que a trombeta uma hora pode tocar porque tudo está muito bem montado, muito bem montadinho, muito bem organizado, tudo muito bem feito? Será que você está preparado para isso? Paulo, ele fala assim: eu sei o que vai acontecer comigo em Jerusalém. Eu sei o que vai acontecer comigo quando eu chegar lá. E realmente aconteceu.
E olha o que aconteceu aqui quando ele chega aqui. As pessoas foram violentas para ele. E um profeta, um homem de Deus, desce aonde eles estão, pega o seu cinto e profetiza. Assim farão com o dono deste cinto. E Paulo, ele usa essa expressão: eu estou preparado para ser amarrado por Cristo. Eu estou preparado para morrer por ele também. É uma convicção, não é uma convicção da boca para fora. Porque imediatamente essa convicção ele apanha de uma forma muito violenta. Quase lhe tiram a vida dele. E quando o esquema contra Paulo era de morte. Era interessante, né? Mas a palavra de Deus fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Paulo foi um camarada descrente, Paulo foi um camarada que não era convertido, violento, falava mal de crente, desejava a morte de crente, prendia crente, matava crente, o pecado. Aonde abundou o pecado, agora superabundou a graça de Deus, sempre guardando a vida de Paulo. Uma vez quando Paulo reclama de um espinho na carne, nós nunca poderemos concluir de uma forma exata o que era o espinho. Paulo sempre questionava esse espinho, sempre falava desse espinho, sempre reclamava desse espinho, e o Senhor um dia chega para ele e fala assim: ó, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. Então Paulo, ele demonstra uma convicção naquilo que ele fala. Porque logo após o que ele fala, acontece uma quebradeira em cima dele. E ele suporta. Oh, Pai, que o Senhor nos prepare para sermos convictos de que servimos ao Senhor a ponto de sermos amarrados e a sermos mortos. Que o Espírito Santo nos coloque convicção no nosso coração de que podemos um dia estar amarrados ou um dia presos por amor a Jesus Cristo. Por amor a Jesus Cristo. Por amor a Jesus Cristo. Eu conheço um pastor, ele é da Indonésia, e ele esteve em duas conferências, eu estive em duas conferências, e ele estava presente nessas duas conferências em anos diferentes. Um camarada muito profundo na palavra de Deus, muito profundo, de muita revelação, um pastor que tinha o dom da palavra e do conhecimento. E o seu testemunho era que ele tinha uma grande igreja na Ásia, em Indonésia, e nessa igreja havia muitos convertidos, uma igreja que trabalha em células, com grupos familiares, grupos pequenos, grupos, enfim, qual o nome que se dá. E ele falava que ele pregava, estava ganhando gente para Jesus, a igreja crescendo, uma grande igreja, uma igreja muito importante, e que ele era o sétimo homem numa lista de morte. Preste bem atenção. Numa lista de morte, ele era o sétimo homem nessa lista, ou seja, ele era o número 7 para morrer, para poder parar de pregar o evangelho. Ele era o último, ele era o número 7. Então havia 7 pessoas, lógico, mais algumas, pessoas que iriam ser mortas. Estava sendo preparado esquemas de morte para essas pessoas poderem parar de pregar o evangelho, parar de anunciar o evangelho. E ele era o sétimo nessa lista. Ele era o sétimo que estava já sendo preparado para tirarem a vida dele. E ele não parava de pregar o evangelho. Ele não parava de levantar líder, indo abrindo as casas para poder pregar o evangelho. Mesmo com ameaça de morte, século 21, ele não abriu mão. Ele não abriu mão de pregar o evangelho mesmo na ameaça de morte. Paulo nos traz essa lembrança. Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer por causa do nome de Jesus. E isso é uma expressão muito forte. Paulo era um homem como eu e você, com fraquezas, com qualidades,
Paulo era como eu e você, cristão. Paulo era como eu e você, que confiava e acreditava no Senhor e tinha a sua palavra como regra de fé. Paulo era como eu e você. Mas será que nós temos essa convicção de que, se for possível, podemos estar amarrados? Se for possível, podemos morrer por amor a Jesus? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos querendo já sair do calor do Evangelho e procurar uma brisa em meio a uma janela, lugar inadequado para estar ouvindo o Evangelho? Será que eu estou já me afastando do calor, do estar amarrado, do calor que pode ser preso? Existe uma lei em muitos lugares que, se a igreja fizer culto, escancarar as suas portas, será preso, será multado, será fechado. Será que nós estamos preparados para isso? Ser amarrados? Será que nós estamos preparados realmente, né, para suportarmos alguma coisa semelhante ao que Paulo suportou, de ser amarrado ou preso por causa do Evangelho? E Paulo, ele fala por causa do nome do Senhor Jesus. Convicção. É isso que eu gostaria que você desenvolvesse no seu coração. Convicção. Estar convicto da vida eterna. Estar convicto da sua salvação. Estar convicto de que Deus pagou um alto preço na cruz do Calvário para te salvar. Convicto daquilo que você fala e a quem você serve. Convicto a quem você está dobrando o seu joelho todos os dias e orando. Nós não dobramos o nosso joelho diante da pedra, diante do gesso, diante da madeira, diante do vidro. Nós dobramos o nosso joelho diante do Pai da eternidade, Príncipe da paz, do Conselheiro, do Deus forte. Então nós dobramos o nosso joelho diante de Deus vivo. Então nós temos que ter convicções na nossa vida. Convicções que nós estamos servindo a Jesus. Convicções que, se Ele voltar, trocar a sua trombeta, nós iremos para o céu de glória. Convictos da nossa fé. Convictos da nossa vida cristã. Convictos que a nossa vida cristã, ela tem que ser diferenciada. Convictos de que nós estamos na presença de Deus e Ele vindo, nós iremos. Convicção de que posso estar até um dia amarrado ou preso ou morto por causa do Evangelho. Convicção. Convicção. Alguns poderiam ter interpretado de uma forma muito ruim, é lógico. Eles nunca ouviram alguém falar isso. Então imagina o choque. Nossa, que isso? Você vai suportar ser amarrado? Você vai suportar ser morto? Por causa de Jesus? Impactou essa palavra. A nossa convicção tem que ser igual a essa palavra, impactar as pessoas. A nossa convicção, ela tem que ser igual o que Paulo falou, impactar as pessoas. Nosso Deus. É assim que tem que ser. A nós sermos convictos de que nós estamos perto, próximos, amamos ao Senhor Jesus, o adoramos, o exaltamos, o bendizemos, o glorificamos, aleluia. Convicção de que eu sou de Jesus e Jesus tem uma eternidade para mim. Ser convicto em nome de Jesus. Inigualável
disponível. És imutável. Jesus, tu és o meu amigo. Oh, maravilha! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos nessa hora orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua família, orar para que Deus faça essa obra todos os dias, cada vez mais em nosso coração, sobre estar convicto de que nós servimos a Jesus, de que temos Jesus como nosso pastor e nosso Salvador. Pedir a Deus nessa hora que venha trazer a convicção, venha nos fortalecer, para que as nossas palavras sejam palavras de convicção, de que nós estamos realmente ligados ao Senhor Jesus, ligados ao Senhor Jesus, ligados ao Senhor Jesus, para louvor e glória do nome dele. Nós te pedimos isso em nome e nós vamos orar pedindo isso em nome de Jesus, que nos fortaleça ao ponto de sermos convictos como Paulo foi. Quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Aonde você estiver, se você puder, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, ó Deus, por essa palavra bendita e que nós, ó Deus, compartilhamos nessa hora, no nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor, meu Pai, venha nesta hora, nesse momento, Pai, fortalecer a nossa vida, meu Deus, ó Pai, e fazendo com que nós sejamos convictos na fé em que nós professamos, na fé que nós confessamos, ó Pai. Meu Deus, nos ajude a ser convictos, como Paulo tinha isso dentro dele. Eu estou pronto para ser amarrado, eu estou pronto para ser morto. Pai, uma expressão de convicção de que o que o Senhor havia feito por ele e o amor dele para o Senhor, aleluia. Pai, não nos deixe ficar sobre os muros das nossas decisões espirituais, porque a tua palavra diz sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno. Pai, que nós possamos, meu Deus, nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para sermos convictos, ó Deus, que poderemos passar por muitos problemas, mas nós não abriremos mão da salvação e da vida que o Senhor tem para nós, aleluia. Pai, toma esse ouvinte nas tuas mãos, meu Deus, que não tem tanta convicção de vida eterna, não tem tanta convicção de vida com Deus, que às vezes, meu Pai, sem julgamento fica vacilando, sem julgar fica, meu Pai, aprontando. Meu Deus e meu Pai, venha sobre ele, meu Deus, e opere e abençoa para a glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós oramos, Pai, e abençoamos. Abençoamos também, meu Deus, a Cristina Boim, a Isabel Cristina Boim, que pede oração pela sua mãe Marisa. Meu Deus, que o Senhor ponha as suas mãos sobre aquela mulher, sobre o Silmário, que pede oração pela sua vida e pelo seu namoro. Meu Deus, derrama a tua bênção sobre a vida dele, sobre a irmã Lúcia, que pede oração para a vida do Ramon e toda a sua família, no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos a tua bênção, meu Pai. Te pedimos a tua bênção, meu Deus, sobre essas vidas e sobre esses nossos ouvintes, sobre essas pessoas que nos acompanham, em nome do Senhor Jesus.
para a tua glória. Amém e amém, Jesus. Aleluia, maravilha. Programa Encontro com a Palavra, hoje leitura do livro de Atos, capítulo 21. Que Deus nos dê convicção da nossa fé, daquilo que nós confessamos e acreditamos no nome de Jesus, né? Que Deus possa te fortalecer ao ponto de você estar convicto que não só estar amarrado, mas pode estar morto também por Jesus, né? E nós louvamos a Deus pela essa oportunidade de nós estarmos juntos, né, com a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de nós lermos a palavra de Deus. Tem lugares que a Bíblia Sagrada é queimada, é destruída. Eu me lembro de um camarada que entrou com um projeto de lei para queimar a Bíblia do Brasil, para destruir a Bíblia Sagrada. Esse quem foi apagado, destruído, foi ele, né? Com certeza será esquecido. Será esquecido. Quando as pessoas, quando ele fez isso, quando a pessoa se levanta contra a obra de Deus, ela é esquecida, irmão. Escute o que eu estou te falando. Tem uns que foram comidos de bicho, tem uns que viraram animais, como Nabucodonosor, mas a maioria, irmãos, são esquecidos. Esquecidos. Eles morrem no esquecimento. Nem se fala dele mais. É interessante essas coisas. Não é que nós queremos que isso aconteça, né? Não. Mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, o homem colhe. De Deus, Paulo falando aos Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, aquilo o homem colhe. Então, enfim. Então, por isso nós agradecemos a Deus pela oportunidade de nós lermos a palavra dele, de nós podermos compartilhar com a palavra dele, né? Termos a oportunidade de ouvirmos e interpretarmos, né? E sermos despertados por estas coisas. Hoje à noite, 9h30, nós estaremos lendo o capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos. E à noite no programa Liberdade e Vida. E liberdade e vida só em Jesus, né? E amanhã, meio-dia, estaremos de volta com o programa Encontro com a Palavra. Tá bom? Quero também aqui, na oportunidade, no nome da Igreja do Evangelho Quadrangular, expressar os nossos mais sinceros sentimentos à vida do nosso irmão Sebastião, pastor Sebastião Matos, e a irmã Cláudia, que perderam, né, um membro da família. Sua mãe chegou a óbito esta semana, internou esse final de semana de uma forma muito debilitada, e nós não podemos falar o motivo da morte, isso pertence a eles a falar. A nossa oportunidade, a nossa fala no nome da Igreja do Evangelho Quadrangular, sede 5ª Região de Juiz de Fora, expressarmos nos nossos mais sinceros votos, né, pelo falecimento da mãe, e que esses votos eles se estendam a toda a família no nome de Jesus, tá bom? Que o Espírito Santo venha confortar como já está confortando, venha guardar como já está guardando. Viveu muitos anos, 91 anos de idade, é algo muito precioso, né? É muito tempo, graças a Deus. Deus abençoe a todos,
abençoe a vida dele, a família. E nós vamos ficando por aqui. Desejamos a você uma tarde maravilhosa na presença do Senhor Jesus. À noite, 7h30, presencial e também online, nós estaremos com a nossa transmissão no nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém? E está tudo demarcado. Colocamos 2 dispensers de álcool na entrada. Além do diaconato, nós temos 2 dispensers lá para poder você fazer a sua higienização, enfim. Nós estamos lá preparados para te receber em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoa você de uma forma muito preciosa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Espalhe esses links, espalhe essas palavras que Deus tem nos dado, né? Dado a nós para a glória do nome dele. Espalhe essas mensagens, né? Se você gostou, você espalha. Não acumule vídeos no seu celular, né? Anote, depois você despacha esses vídeos, né? Tira eles do celular, para você ter um celular mais enxuto, né? Não desmerecendo, mas anota, você ouviu uma mensagem, não deixe esse vídeo sobrecarregar o seu celular, você ouve, anota, faz a sua anotação, faz o seu esboço, né? Com certeza Deus vai falar muito mais no seu coração, em nome de Jesus. Depois você vai lá, apaga o vídeo, não deixe guardado, porque já está lá no YouTube, está na nuvem do Face, né? Então deixa lá, glória a Deus, aleluia, tá bom? E graças a Deus daqui a pouco vai estar no YouTube, onde a gente está guardando tudo, graças a Deus no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoa e um grande abraço, fiquem com Deus, até logo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.